Pessoal vai entrando aí, boa noite. Isso. Escola da Fortuna entrou aqui. Opa, acho que agora deu. Fala, Vinícius, tudo bem, cara? E aí, Roberto, boa Como é que você noite. tá? Tô ótimo, agora Boa sim, ó. noite, Colvara beleza? aparecendo aí. Tudo ótimo, ainda bem, meu cara, muito bom. Tem aqueles problemas normais, né, de tecnologia que a gente sente, que eu tava conseguindo te Aham. chamar, te convidar de jeito nenhum aqui. Mas acho que agora foi, né? O pessoal começa a entrar aí agora. Não, A gente tranquilo. Deu certo aí. Não, que bom, meu caro. Então, vou aproveitar aí que o pessoal ainda vai entrando e tudo, né? Até dar um espacinho ali, uns 2 minutinhos aqui para cada um se apresentar. Acho que Uhum, foi uma parceria legal ali de Instagrams, assim, né? Um investe bem focado em educação financeira. E aí acho que uhum. encontrei a pessoa certa quando for falar de investimentos internacionais, assim, né? Mas enfim, para o pessoal aí que está entrando e ainda não conhece, é o Invest. Mas o Invest é um portal de conteúdos focado basicamente em levar educação sobre investimentos, principalmente para os brasileiros, né? E aí que entra muito essa parte de buscar ali diversificar, alguma coisa assim, buscar entender novos mercados e tudo mais. Uhum. E aí hoje o Invest convidou aqui o pessoal da Escola da Fortuna para comentar um pouco, para a gente bater literalmente um bate-papo mesmo. Então todo mundo está entrando agora, fique à vontade aí, viu, pessoal? Para mandarem perguntas e tudo. Eu vou jogar aqui algumas dúvidas da caixinha lá de perguntas que já veio da Invest, mas Roberta aí ali para a gente fazer literalmente um bate-papo mesmo, sintam à vontade. E agora eu abro totalmente espaço para você, Roberto. Fala um pouco mais aí de você, da Escola da Fortuna. Aham. Show de bola. Então, galera, Beleza. basicamente aí eu sou. Tentar ser o mais breve possível. Invisto desde ali depois da crise do subprime, né? Logo depois que já tinha a queda, né? Já tinha caído tudo e tal. Eu imagino que eu devo ter começado ali, eu imagino ali em 2009, início de 2009, alguma coisa assim, quando já estava começando a se recuperar da queda ali. Então eu consegui pegar todo aquele boom do Brasil, né, que pegou toda aquela subida rápida, violenta que teve até 2010, aquele boom de commodities, né. Então eu invisto desde essa época, mas eu já estudava o mercado acionário antes, né. Eu já vim estudando o mercado acionário desde 2007. Então já vim acompanhando, acompanhei tudo que aconteceu na bolha daquela época lá. E desde então nunca mais parei de estudar, né? E aí peguei as certificações de mercado financeiro para ser gestor, né? E há mais ou menos 3 anos, se eu não me engano, acho que eu estou completando agora em outubro, novembro, eu estou completando 3 anos, né? Que eu comecei com a Escola da Gostoso. Fortuna. Eu não lembro se eu Legal. comecei no mês de, eu acho que foi no mês de setembro mesmo que eu comecei, se eu não me engano. Então, Foi no meus mês de setembro. parabéns, um pouco atrasado, né? Aí eu estou completando aí 3 anos de Escola da Fortuna e, e aí venho compartilhando aí o máximo de informações de toda a experiência que eu vim adquirindo ao longo do tempo, venho compartilhando com as pessoas aí e aí eu, né, ao longo do tempo fui criando meus próprios infoprodutos também, de curso, etc. Além da questão da gestão também de fundo de investimento, né? Questão de recursos terceiros, não, show de bola. E assim, pessoal, até para ficar claro aqui, o conteúdo, né, na verdade, todo esse bate-papo tem uma finalidade simplesmente informativa, assim, né? A gente não está Isso. buscando aqui fazer nenhuma Uhum, indicação, nem recomendação. uhum. Como eu disse anteriormente, é um bate-papo de duas pessoas ali que já vivem mercado financeiro e tudo, já estão aqui há um tempo, mas para agregar aí mesmo na vida de vocês, tá? Então, Uhum. assim, eu já tenho algumas perguntas ali que eu já tinha até combinado antes com o Alberto, mas se vocês quiserem, já podem ir subir nas dúvidas ali, beleza, pessoal? Foi legal você colocar esse ponto aí, que esse dia até um cara veio nas minhas redes sociais me cobrar que eu tinha indicado as ações da Via Varejo, né? Aí eu não entendi nada. Eu falei, cara, eu indiquei as ações da Via Varejo, mas como assim, cara? Aí ele foi e me mostrou o post lá, qual que era que eu tinha escrito na época. Eu coloquei todo o racional no post ali do Instagram, todo o racional que eu via naquele momento nas ações da Via Varejo. Eu coloquei todo o Sim, racional.
Mas em nenhum momento eu falei compre as ações da Via Varejo, ou eu falei compre a um preço tal, né, compre ou venda. Não falei Sim, nada, eu sim. só simplesmente coloquei o racional. Ó, eu acho que está acontecendo alguma coisa interessante com a Via Varejo, tal, melhorou internamente a gestão e tal, né? Começou a apresentar crescimento de novo, coisa que não acontecia já há muitos anos e blá blá blá. Fui colocando todo o racional da empresa. O cara interpretou aquilo dali como se fosse uma Uma recomendação de investimento, recomendação. só porque eu estava dando a minha opinião sobre o racional que eu via na empresa naquele momento, entendeu? Aí o cara veio me Exatamente. cobrar falando que as ações estavam só despencando. Eu falei, cara, eu não tenho nada com isso, entendeu? É Pois só é. aquilo Não, e só. assim, eu passo também por isso constantemente, não só na Uhum, Uninvest, mas como a gente vai conversar, uhum, até mesmo em roda de amigos. Às vezes você só está conversando uhum, enquanto aquele business está redondo, ou às sim, vezes aquela empresa fez um M&A recente que tem sinergia, e você fala, pô, isso é muito massa para a empresa e tudo. uhum, Ah, então é para comprar? Não, calma. Tem uhum, todo um fluxo ali, no mercado ele é superior, assim, né? Ele é supremo até, na verdade. Acho que a palavra certa é uhum, supremo. Então, às vezes, ali, por causa do problema de fluxo ali, pode dar algum problema. Então, assim, gente, é bom deixar isso claro, porque, né, até porque que a gente vai jogar até algumas opiniões pessoais também, tudo. Então, assim, não é recomendação de compra nem nada. Se quiserem saber no que a gente investe, beleza, pode perguntar uhum, ali, mas não quer dizer também que é uma recomendação de compra. Mas, exatamente. enfim, como o objetivo inicial aqui era um bate-papo voltado mais para investimentos internacionais, né? Eu acho que já Uhum, vou começar soltando a bomba mesmo, assim, né, o uhum, Roberto, é o que a gente tinha comentado. Por que hoje investir no mercado internacional, né? Assim, talvez possa até uhum. parecer um pouco distante, viu? A pergunta deveria ser por que investir ainda no É. Brasil, né? Mas, Não, mas na verdade porque sempre investir no mercado internacional. A questão é essa, né? Então, deveria assim, ser assim, né? as pessoas acham que agora, digamos, estamos vivendo um momento bom para. Não, o momento sempre foi bom para investir no exterior. Sempre foi bom. É sempre bom diversificar geograficamente. Eu não estou falando para você tirar todo o dinheiro do Brasil. Né, que eu não moro mais no Brasil, moro aqui no Canadá, eu não teria mais, digamos, provavelmente não teria mais nenhum motivo para manter alguma coisa no Sim, Brasil. Mas por que eu tenho alguma coisa ainda no Brasil? Por alguns motivos. Vamos lá. Primeiro, eu conheço bem as empresas no Brasil, já é um mercado que eu estudo há bastante tempo, né? Segundo ponto, eu preciso acompanhar as empresas brasileiras por causa da minha profissão, né? É importante que eu continue acompanhando as empresas brasileiras. Então, eu investindo em algumas empresas é uma forma de eu forçar também, né, a a estudar continuar, isso, né? continuar Entender e prestando tudo mais. atenção no mercado e etc. E segundo que a diversificação geográfica ela é interessante mesmo quando você fala, né, de um país que teoricamente tem lá seus zilhões de problemas, né, como o Brasil. Teve uma vez que eu compartilhei um gráfico com o pessoal, que não foi nem de autoria minha, acho que foi, se eu não me engano, foi a Quad Financial que compartilhou, eu peguei e repostei, mostrando que se um cara tivesse 50%, um investidor, supondo um investidor brasileiro, né? Ele Uhum. tivesse 50% do dinheiro dele no exterior, 50% no Brasil. E ele ficasse fazendo um rebalanceamento esporádico ali, sei lá, anualmente, não sei. Mas ele sempre mantivesse esse patamar 50-50, certo? Porque ao longo do tempo isso vai Sim, sim. naturalmente oscilando ali, né? E até para você atualizar as estratégias, né? De Exato. rebalanceamento ali, tudo, Então, claro. um cara que fez isso, ele teve um desempenho melhor do que isso ao longo de décadas, tá? Mostrando o desempenho ao longo de várias e várias décadas, né? A gente sabe que a última década para o Brasil foi horrível, mas quando se investe em ações, não, a gente está falando de uma década, né? Estamos falando de várias É. décadas. Janelas de décadas, né? Então, ali mostrava que uma pessoa que tivesse posicionado nos dois países e que balanceou a carteira ali, né, ao longo do tempo, mantendo esse 50-50, o cara ele mandou melhor do que se ele tivesse somente posicionado nos Estados Unidos ou somente posicionado no Brasil, entendeu? Então, Exatamente. daí, para você ver a importância da diversificação geográfica, né? Que pode Isso, fazer isso. bastante diferença É, também. assim, quando a gente fala em investimento, todo mundo sempre já pega direto e puxa alguma coisa de diversificação, né? Só que, às vezes, quando você vai ver uma carteira diversificada, ela Uhum, tá com zero de diversificação quando a gente fala de questões geográficas.
E Uhum. muito mais do que só geográfica, né, Roberto? Você vai saber bem, mas, cara, nas últimas semanas a gente passou por um conflito político, e até um pouco de externo influenciou aqui dentro de casa também. Mas principalmente por instabilidades políticas. Foi um período ruim até para o Brasil, assim, nas últimas semanas. Quando a gente olha para investimentos no exterior, isso não aconteceu nada disso lá, né? Não replicou Uhum. nada disso lá. Então, a partir do momento que você tem essa carteira balanceada aí, né, com um pouquinho de cada lugar, um pouquinho de cada estratégia mesmo, você consegue Uhum. ter uma rentabilidade mais sustentável de médio e longo prazo, né? E Uhum. assim, quando você fala, pegar uma carteira ali, né, dividir ela, colocar um pouco em Brasil, um pouco em exterior. E aqui nós estamos jogando exterior como uma coisa só, né? Mas lembrando que exterior ainda assim tem muita coisa. Você pode ir para emergente, você pode ir Uhum. para empresas tech que você não tem como, você não tem um acesso igual você tem aqui no Brasil, você não tem acesso tão bom assim no Brasil para empresas tech. Uhum. Uhum. Mas, cara, quando a gente pega ali, vamos pegar somente o S&P, né, o principal índice dos Estados Unidos. As janelas ruins do S&P, assim, quando a gente pega para avaliar 18 meses e tudo, frente às janelas ruins do Ibov aqui, assim, ela chega a ser até sacanagem a brincadeira, sabe? Assim, de tão Uhum. humilhante que fica. E, pô, nesse cenário onde você fica, vou querer acertar quando eu devo ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, que seja qualquer investimento internacional, ou quando eu devo ficar aqui, acho que o que fica de mensagem é que não existe o time certo, assim, né? Que é Uhum. sempre uma coisa de você ir analisando. Pô, uma hora eu vou para cá, outra hora eu venho para lá, né? E monta essa estratégia, assim, né? E até voltando, né? Falamos de talvez um ou dois, né, das vantagens, que é diversificação de modo geral e ganho, assim, né? De que você pode ter, igual você falou, Uhum. se a gente coloca um pouquinho de cada na carteira, essa pessoa tem um resultado melhor do que uma pessoa que fica alocada em uma posição geográfica somente, né? Mas além disso, até vou sair um pouco agora só do geográfico, Roberto, mas, cara, se eu sou um brasileiro, assim, né, e só invisto no mercado doméstico, eu teria acesso a empresas de tecnologia que estão um patamar à frente? Julgo aqui Microsoft, Google e Uhum. Apple? Não, né? Então, assim, eu nunca teria acesso às empresas. Tirando BDRs, TADRs e tudo mais. Assim, se eu Se- quisesse aqui no Brasil encontrar dentro do nosso Uhum. mercado atual ações desse tipo, eu nunca teria esse espaço. Então, você ainda tem essa possibilidade de acionar mercados que aqui no Brasil seria praticamente impossível, né? Ou impossível, como de tecnologia, por exemplo, né? Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Você ter acesso. Há alguns anos atrás seria muito mais difícil você investir diretamente nos Estados Unidos. Hoje em dia está muito mais fácil. Na verdade, hoje em dia tá mais fácil em todas as vertentes, né? Porque ainda tem gente que investe através de BDR, tem muita gente que critica, eu não sou um crítico tão pesado assim. Eu acho antes você ter BDR do que você não ter nada, né? Já é alguma coisa. Eu diria que o cara que tem BDR está à frente de um cara que não tem nada no exterior. Então, pelo menos o cara tem alguma coisa, tem BDR, então ele está exposto ali, por exemplo, a questão da força da moeda, né? Se o dólar valoriza, a BDR automaticamente também se reajusta àquela valorização do dólar e por aí vai. Então, de certa forma, é uma proteção também. E aí, assim, né, eu não tenho tanto preconceito assim com o BDR, mas se eu pudesse escolher, se eu pudesse Faria diretamente, né? aconselhar, é melhor investir diretamente, porque você tem uma série Legal. de benefícios lá, tributários, etc, né? E assim, já que a gente tocou nesse assunto, acho que a gente até poderia entrar, que isso foi uma pergunta que se repetiu bastante na caixa, né? Ainda é bem, assim, pô, beleza, já demos um baita passo, né? Você falou que tem 10 anos de mercado, no Uhum, começo ainda, eu estou indo pro meu sétimo ano agora. Cara, nesses últimos 7 anos eu só vi as coisas facilitando, né? Para quem quer uhum, investir sim. em empresas internacionais, mercados internacionais de modo geral. Mas ainda assim as pessoas ainda são muito presas em duas, Muito, muito basicamente, né? resistente. E presas também, pô, vão investir fora. Primeiro, o bloqueio que vem não, precisa de muita grana para investir fora, Sim, porque aí sim. já vem aquela ideia de fazer uma offshore ou coisas do tipo. Aham, Segundo, a pessoa vem com BDR ou com alguns fundos, né, disponíveis em plataformas, corretoras, XP, Clear, Inter e por aí vai. E aí, cara, assim, já vou pegar, já que essa foi uma pergunta que surgiu bastante ali na caixinha,
Por quais são, na verdade, né? Então, quais são as formas de investir no exterior hoje, assim, até para todo mundo estar aqui Uhum. entender, né? Tá. Só antes de eu começar a responder essa pergunta aí, só abrir um parênteses em relação a essa coisa que você falou da pessoa achar que precisa de muito dinheiro para É. começar, né? Sabe qual é o erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, cara, volta e meia? É a pessoa que faz conta. Ela faz conta do quanto o dinheiro dela vai converter. E a pessoa fica indignada. E aí ela acaba não, tipo assim, vamos supor, eu tenho Ah, você fala pela conversão da moeda, exato, real tipo dólar. assim, Ah, cara. vamos supor o seguinte, ó, eu tenho 5.600 reais, ou seja, daria US$ 1.000, Mil certo? dólares. Aham. US$ 1.000. Quando a pessoa faz essa conta, ela fala, cara, que merda, não, eu não vou fazer isso. US$ 1.000 eu não consigo comprar nada, entendeu? Então, Anos depois, ela tem US$ 300 com aqueles mesmos 5.600. exato, então, tipo assim, o que a pessoa esquece é que ela, em algum momento, ela vai fazer a conversão de volta, entendeu? Em algum momento. Então, assim, hoje você, beleza, parece muito doloroso você estar transformando R$ 5.600 em US$ 1.000, beleza. Mas imagina que daqui a um tempo esse dólar vai para, sei lá, 7,50, ou seja, aquele US$ 1.000 seu, que antes valia 5.600, ele vai começar a valer 7.000, 7.500. E quando você for trazer o dinheiro, né, de volta para o Brasil, você vai, você vai fazer a conversão no lado feliz, né? Porque Lado quando bom você da manda coisa. para lá, você se sente triste, né? Porque o seu dinheiro é comprimido. Diminui. Mas Isso. quando você traz de volta, você vê aquela expansão, né? Buf! Tipo assim, o quanto de fato aquele beneficiou você. Então as pessoas esquecem disso. E aí elas falam, cara, eu não vou converter, porque eu não vou fazer isso porque meu dinheiro não vai valer nada nos Estados Unidos. Não, não faça essa conta, pelo amor de Deus, não é assim que você tem que fazer Isso. conta. O que E até por importa termos inflacionários também, né? Se a tendência é. do, historicamente o real se desvaloriza muito mais do que o dólar. Então, assim, esses US$ 1.000 que você comprou hoje, provavelmente se tivesse deixado esse dinheiro no Brasil daqui a alguns Aham, anos, você ia comprar esse mesmo dinheiro, 5.700, sim. eu vou colocar ali, você ia Não, estar comprando US$ 400, entende? pô, e hoje em dia tem corretora que não cobra corretagem. Então, tipo assim, pô, pega esse US$ 1.000, compra, sei lá, compra três empresas, entendeu? Divide em três empresas diferentes. Ou você divide, ou você compra um ETF que vai ter 500 empresas, entendeu? E aí, né, você vai estar bem diversificado com um pouco dinheiro, né? Então, não precisa, galera, não precisa ter muita grana. Não importa se você está mandando US$ 100, US$ 50 por isso, não importa, cara. O importante é que você está dando o primeiro passo. É o mais importante é isso. Você está quebrando essa barreira do medo, né? E você está Isso. tá dando o primeiro passo. Agora, Primeiro as passo alternativas. para diversificação geográfica, Isso. diversificação de business, até mesmo para proteção de compra, né? De moeda mesmo. Você está Eu colocando sou aquilo numa Vicente moeda Guimarães mais aí, ó. forte. Então, assim, pô, se você quer manter o seu padrão de compra assim, a nível global e tudo, faz todo sentido você ter uma posição em dólar. Mas, enfim, voltando lá para a pergunta, acho que eu te cortei também. Aham, Mas quais são ali as opções? Eu acho que já até pode atrelar um pouco com o patrimônio, né? Porque, de fato, uma offshore não vai dar para você abrir com US$ 1.000. Mas aham. você vai ter diversos investimentos ali, cada um para um padrão de risco, para Uhum, um perfil de investidor e até mesmo um perfil de patrimônio, né? uhum. Tá, então, galera, ó, a forma mais fácil de começar, se você não quiser, tipo assim, Roberto, eu tenho medo, não conheço nada, regra tributária, eu vou me confundir, eu vou acabar fazendo merda, eu preciso estudar mais antes de começar a investir no exterior. Beleza, então, cara, sei lá, começa com o IVVB11, por exemplo, ETF, né, que é um ETF brasileiro que investe lá nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o ideal? Consideraria que não, mas já é alguma coisa. Se você fizer isso, você já está à frente de 90% dos brasileiros que investem na Bolsa. Porque a grande maioria não sabe ainda o É. que é ter alguma exposição, né, no exterior. Então, digamos que o primeiro passo mais fácil, né, mais acessível a todo mundo é o IVVB11. Você já tem sua conta na corretora, você vai lá, digita, né, IVVB11, vai aparecer lá, né, você compra as cotas e você vai estar aí automaticamente posicionado nas 500 maiores empresas americanas, tá?
Outra coisa que você pode fazer, comprar BDR, né? Que são as ações estrangeiras, não só americanas, podem ser de outros países também, que tem BDR. Inclusive, tem algumas empresas brasileiras que são listadas na Bolsa Americana que tem BDR. Né? A gente pode A falar, por própria exemplo, XP, né? da XP, que inclusive começou há pouco tempo, né? A ter BDR, tem a PagSeguro, né? Tem, se eu não me engano, deve ter Stone também, provavelmente. Né? Então, tem algumas empresas que você também, né, pode ter acesso através de BDRs, mesmo sendo brasileiras, e de outros países aí, europeias, né, empresas europeias que vai ter BDR e você vai ter acesso a essas empresas, né, entendeu? Agora, qual é a desvantagem, né, de você começar por BDR em relação a, tipo assim, Roberto, eu quero comprar, sei lá, as ações da Microsoft. É melhor eu comprar BDR ou melhor eu comprar as ações da Microsoft no Boa. exterior? Eu preferiria se que fosse no exterior, eu vou explicar por quê. Quando você compra ações do Microsoft diretamente no exterior, você tem um benefício tributário que é vendas até 35 mil reais mensais. Como assim, Roberto? No Brasil, né, o pessoal que já está habituado às regras brasileiras, você Ações. tem aquela regra de que você pode vender até 20 mil reais mensais, né, um somatório total de vendas que você fez ao longo do mês, e se você não ultrapassou 20 mil reais dentro do mês, você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro que você obteve, certo? Quando você está falando de investimentos no exterior, essa isenção ela puxa até 35 mil reais, tá? Então, se algum dia você quiser vender, não que eu estou incentivando você ficar fazendo day A ficar trading, né? fazendo essas Não, operações, né? Só porque é não é interessante isso. a pessoa ter Eu esse estou falando conhecimento que, sei também. lá, num futuro distante, quando você for usufruir aquele dinheiro de alguma forma, né? E aí você for querer começar a trazer esse dinheiro, né, de volta para o Brasil, você tem até, obviamente também que a gente não sabe até quando vai durar essa regra, ou se ela vai perpetuar para sempre, ou se, enfim, né, pode algum dia, obviamente, alguém derrubar essa regra, mas essa regra hoje ela é vigente, né? Que você pode ter a isenção de Movimentações, até né? 35 mil reais dentro do mês, o que daria aproximadamente aí 6 mil dólares, né? Mais ou menos, né? De ganho, né? Sim, sim. Um pouco, então, essa é a vantagem. Então, te dá um pouco mais de liberdade para você, né, movimentar esse dinheiro quando você precisar, sem precisar pagar imposto de renda. No caso dos BDRs, eles não têm isenção nenhuma, não entra em nenhuma regra de isenção. Então, qualquer lucro que você obtenha, né, por menor que seja a sua venda pequenininha, né, você vai precisar pagar 15% de imposto em cima do lucro que você obteve. Então, por esse motivo, eu preferiria investir diretamente no exterior, né? Se eu fosse, se eu morasse no Brasil hoje, né? Eu faria isso. Legal. E assim, foi Basicamente. até uma coisa que rolou também dessas perguntas, foi porque, igual eu falei, né? Pô, as maneiras mais comuns hoje que o Uhum. brasileiro já tem costume é através de algum fundo internacional disponível em plataforma, que também Isso. exige hoje em dia. Aí entra na classificação de tributação, igual qualquer outro fundo normal, que não seja de ações, não sejam FIA. Uhum. É, mas, cara, o que foi muito perguntado isso, né, também é como as pessoas fazem para abrir essa conta lá A fora, conta. entende? Exatamente, porque assim, pô, beleza, Vinícius, eu invisto hoje no exterior através da minha corretora, vou colocar aqui a XP, minha plataforma, aí por lá eu pego um fundo de investimento internacional, eu vou lá na bolsa mesmo, no home broker do meu celular e compro IVVB11 ou qualquer outro ETF ligado ao mercado internacional. Mas e quando eu quero investir internacionalmente direto, né, na veia, que a gente Uhum. brinca aqui, Sim. pô, a XP e o X, a gente estava conversando há pouco ali, os caras estão pedindo atualmente 500 mil dólares para você abrir a conta lá, né? É Tem verdade. alguma forma de eu colocar, eu abrir conta lá fora com menos do Uhum. que 500 mil dólares? E aí, Roberto, fica à Muito menos. vontade. É bem menos. Como a gente falou aqui no início da live, né? Se você começar com 100 dólares, já é alguma coisa. Então, existem hoje plataformas como a Avenue, né, Passfolio, são plataformas, inclusive, que têm a sua versão em português, atendimento em português.
que fica muito mais fácil, né? Tem muita gente que tem essa barreira da língua também, né? Ah, eu não vou começar a investir no exterior porque, né, eu não sei falar inglês, eu não sei ler inglês, eu não sei se eu precisar resolver algum pepino, alguma coisa que aconteça com a corretora, eu não vou conseguir me virar, né? Mas essa desculpa não existe mais, essa desculpa, porque você tem plataformas hoje, né, como a Avenue e Passfolio, que são plataformas que, além de ter uma versão, né, em português, você ainda consegue atendimento em português, porque eles têm pessoas especializadas ali, né, para atender o público que fala português, entendeu? Então não precisa também se preocupar em relação a essa questão aí, né? Isso. Acho que principalmente com a Avenue, eu falaria para o Uhum, pessoal testar mesmo, porque assim, é muito mais fácil do que parece, sabe? Porque às vezes a gente tem toda a diversificação geográfica, ela primeiro passa pela sua limitação física, né? Você não está vendo uhum, aquilo e tudo mais. Então a gente sempre tende a achar que é um bloqueio, que há alguma coisa difícil naquilo, né? Só que não, cara, assim, é uma coisa digital, é tranquilo de abrir também. Hoje, inclusive, não sei se você já viu, mas tem, por exemplo, o C6 Bank, mas não é para investimentos propriamente dito. Mas uhum, que você consegue ter uma conta global, uma conta igual a sim, sua conta corrente aqui, e você uhum. vai abrir ela em coisa de 2, 3 minutos no chat ali. Então, Você assim, consegue manter o dinheiro, o dinheiro em dólar, você consegue manter, né? Uhum, isso, você consegue manter o seu dinheiro numa moeda extremamente mais uhum, forte ali, né? E pô, por causa de 2 minutos ali que você iria gastar. Nesse caso aí da C6 que eu falei, seria para você ter uma espécie de conta corrente lá. É um pouco diferente uhum. da Avenue, que Sim, sim, seria sim. mais a É corretora ali, né? corretora mesmo, é. Uhum. E aí vem a outra pergunta, né? Porque eu acho que toda vez que. Acho que quando, inclusive foi quando a gente começou a conversar, né, para esse bate-papo aqui, estava ainda tomando conta aqui no Brasil, principalmente das manchetes de jornais, o caso do Paulo Guedes, né? Uhum. Da offshore que ele tinha feito e tudo mais. E aí as pessoas sempre têm muito esse bloqueio também, sabe? De sempre Uhum. atrelarem investimentos internacionais ou até mesmo offshore como algo Não, para elisão fiscal. se colocou a palavra paraíso fiscal, ferrou. Aí já todo Isso mundo é ótimo. Então, já começa a chegamos. colocar. Exatamente. Uhum. Chegamos no ponto. E paraíso fiscal também. Então, vamos lá. Imposto e a questão do paraíso fiscal. Queria que você Uhum. falasse um pouco mais como funciona imposto Isso. nisso, se é uma maneira de lavar dinheiro mesmo, ou se paraíso fiscal só é uma prática de você conseguir uma diversificação com uma alíquota um pouco mais atraente. Pessoal, a primeira coisa é o seguinte: as pessoas têm que parar, né, de conectar essa palavra paraíso fiscal com alguma ilegalidade, né? E empresas do mundo todo utilizam paraíso fiscal para reduzir a carga tributária. Eu trabalhei na Petrobras e a Petrobras usava, né, através da Petrobras, Petrobras localizada, se não me engano, filial da Holanda, né, comprava, tinha filial Holanda justamente para poder ter algum benefício tributário, né, em questão de paraíso fiscal. Então, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica em várias partes do mundo, tá, utilizam paraísos fiscais, tá? Então, tomem cuidado com isso. No caso do Paulo Guedes, o que agravou um pouco mais é a questão da ética lá, que eu não vou entrar no caso porque eu não me sinto confortável em ficar entrando muito a fundo nisso, porque eu não estudei o caso especificamente, né, do Paulo Guedes para saber, eu não entendo as legislações brasileiras, nunca peguei a lei para ler por completo e eu não vou julgar o cara se o cara fez certo ou errado. Mas, enfim, o fato é que você, como pessoa física, ter uma offshore, né, num paraíso fiscal, ou seja, uma conta PJ num paraíso fiscal para investir no exterior, não é errado, você não está fazendo nada de errado, desde que você, obviamente, não oculte esses bens. Você tem que declarar no seu imposto de renda que você tem, né, essa empresa, essa offshore. Né? Então, desde que você declare tudo certinho todos os anos, isso não é problema. Obviamente que isso causa, né, a sua vida tributária vai ficar mais complexa, obviamente, né? Que você vai ter muito Até mais por isso, coisa. isso é indicado para quem Uhum. tem mais patrimônio, né? Exato, para Até para quem você tem um bancar um patrimônio mais advisor, elevado. contador, advogado, isso. Eu diria que começa a valer a pena ali para quem tem pelo menos US$ 200 mil para investir, entendeu? Abaixo disso eu acho que não vale a pena, porque o custo de manutenção,
começa a prejudicar Exato. bastante ali o seu patrimônio. Mas Acho que acima de... ficando claro para quem está escutando Aham, que uma offshore nada mais é do que uma empresa aberta em outro uhum, país com o objetivo uhum, exclusivo de investir o seu isso, patrimônio, sim, ficando claro isso. E de resto, toda a parte de legalidade, ele pode fazer essa legalidade até mesmo aqui dentro do Brasil e tudo, né? isso. Só negar ali. Exatamente. Então, talvez seja por um Inclusive, histórico do brasileiro. Eu não sei dizer também, assim, as pessoas que conversam, elas sempre têm essa coisa de pô, paraíso fiscal, né? Alguma coisa ruim. aham, Mas talvez seja por um histórico de Brasil, assim, né? O Brasil é uma moeda no real extremamente inflacionária. Antes, então, não preciso nem falar. O dólar, logo, sempre uma moeda muito mais forte. Então, todo mundo que tinha muito dinheiro levava esse dinheiro para fora, até para proteger o patrimônio da família e tudo. E, uhum, eventualmente, se uma pessoa muito rica está envolvida em algum escândalo, muito provavelmente ela vai ter dinheiro fora também, né? Assim, aham. não que seja o dinheiro fora dela, ela tem dinheiro fora também, assim. Né? É, Exatamente. Engraçado que tipo, os brasileiros, né, que optaram por ter uma trajetória mais voltada para o mercado externo, acabaram se dando muito bem na última década, né? Tanto é que aquele o Eduardo Sabrin, né, que foi um dos Facebook, sócios né? lá do Facebook, ele alcançou a primeira posição do mais rico do Brasil. O cara não tem zero do Brasil, nada. O cara tem Tem nada, nada no Brasil. tudo no exterior. E é obviamente que isso aí acabou beneficiando, né, ele, porque ele tem A valorização do dólar também, né? exato, Valorizou valorização do dólar muito expressiva em relação ao real. Quando a gente fala de Jorge Paulo Lema, né? Jorge Paulo Lema ainda tem uma boa parte ainda do patrimônio dele atrelado ao real também, né? Apesar de que ele, nos últimos anos, internacionalizou muito também os investimentos dele nos últimos anos, mas ainda assim tem uma parte relevante no Brasil, entendeu? Então, o Até Sabra, porque, no caso do Jorge Paulo Lema, boa parte do patrimônio dele ainda está em Ambev, né? Que a Ambev é real, diferente da Azembank, por exemplo. mas aí o caso, mas aí no caso também tem a questão da holding, né? Da Não, Bembev, sim, 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 que da é Bembev, que aí demais. sim em dólar e tudo mais. Exato, Mas enfim, ele tem vários investimentos também no Brasil, em várias outras áreas também. Mas enfim, de fato, se você olhar a trajetória, né, dos últimos 10, 11 anos, talvez, desde depois da crise do subprime ali, se você pegar 2009 para frente, na recuperação da Bolsa, né, a bolsa americana foi praticamente só linha reta, né? Subida ali você tirando o coronavírus. Se você tirar o coronavírus e teve uma queda também importante ali que aconteceu acho que em 2018, tirando essas duas quedas aí, a bolsa americana foi praticamente só para cima, né? Enquanto a bolsa brasileira viveu essa gangorra, né? Essa montanha-russa de sobe e desce, sobe e desce. Então, se você colocar tudo isso na ponta do lápis, né, valorização, né, só do desempenho da bolsa americana em relação à bolsa brasileira, e ainda você adicionar a desvalorização cambial, né, botar isso na ponta, é como se você Nossa, olhasse para o Ibovespa em dólar, né? Vamos olhar para o Ibovespa em dólar. O Ibovespa em dólar, galera, desde 2009 desvalorizou quase 70%. Desvalorizou quase 70%. Virou pó. Praticamente virou pó. Então, virou. o estrangeiro que colocou o seu dinheiro, né, no Brasil e está esperando a recuperação até hoje, o cara deve estar se xingando, né, de cima e embaixo, porque o cara não viu essa recuperação acontecer e está muito longe disso, né, porque está de 70% negativo desde 2009. Enquanto a Bolsa Isso. Americana já multiplicou 3, 4 vezes, eu já nem sei mais. Então, quando você faz essa diferença, né, enquanto uma foi lá para cima e a outra para baixo, quando você pega esse gap total assim, né, se eu não me engano, dá uma diferença de 7 vezes, né? É como se um cara que tivesse investido nos Estados Unidos, né, tivesse um desempenho 7 vezes melhor do que a pessoa que investiu na Bolsa Brasileira. Então, tipo, essa diferença é Cotado em reais, né? muito absurda. Convertendo tudo para dólar, né? Colocando Perdão, tudo, convertendo tudo na mesma moeda, comparando banana com colocando banana ali. tudo na mesma moeda, o E assim, desempenho de e se 7 vezes algo maior. e se algo cai 70%, não adianta subir 70% para ficar no zero a zero, né?
Então, nós estamos falando Tem de que um subir mais. desempenho que agora, para a gente poder recuperar, a gente precisaria andar ali 3 vezes mais do que o próprio índice de Uhum. ações norte-americanas, né? E Exato. assim, vamos lá, talvez seja um pouco de análise histórica mesmo, né? O fato da gente estar aqui conversando sobre por que é importante colocar uma parte do seu dinheiro fora. Mas, cara, quando a gente olha, tirando ali, na verdade, quem está investindo de pandemia para cá já viu isso, né? Já viu Bolsa norte-americana recuperando, principalmente com as ações de tecnologia e renovando as novas máximas, enquanto Uhum. Bolsa brasileira continua ainda patinando ali, não conseguindo se manter acima dos 120 mil pontos e por aí vai. Mas talvez a pessoa que investiu até um pouco antes ali, sei lá, ela pegou um pouco ali da explosão das commodities e tudo no Brasil, aí ela teve um momento de sabedoria e saiu na década perdida, nossa e tudo. Mas Uhum. assim, aos meus olhos fica até um pouco difícil, né, tentar defender totalmente o Brasil, assim, né? E, pô, eu sou comprado aqui também, mas é só para mostrar a importância, né? Você falou de, pô, 7 vezes de descompasso. Aqui no Brasil você tem uma moeda extremamente inflacionária, você tem uma bolsa que ela é basicamente commodity e banco, você não vai ter Uhum. acesso aí a gigantes de tecnologia. Se no Brasil as empresas que estão listadas são as campeãs brasileiras, né, os campeões nacionais, pô, as empresas que estão listadas no índice do S&P, por exemplo, são as campeãs mundiais mesmo. Né? Você falando das grandes Uhum. potências do mundo como um todo, né? Então, por isso, voltamos ali um pouco nessa questão da diversificação, né? E acho que talvez a gente pulou um pouco do imposto, né? Imposto para quando você abre a Uhum. conta corrente direto. A gente falou ali um pouco de offshore, até para ficar claro ali que não tem nenhuma relação estritamente ligada à lavagem de dinheiro, né? Pode ser que tenha alguma coisa de ilícito, mas aí vai depender da pessoa que está executando, né? Existem Se a pessoa leis. se a pessoa tá ocultando bens, por exemplo, ela é É ilícito. ilícito. Se a pessoa É, tá, por exemplo, colocando dinheiro lá que não tem a origem devidamente declarada, enfim, mas não é o fato de existir a offshore que é o problema. O problema é como se fez isso, né? Como a pessoa fez esse processo. exatamente. Lembrando que a offshore só vai ser esse mecanismo que você vai utilizar. Mas, enfim, sobre imposto de renda para contas bancárias mesmo, normais, de investimento lá fora. Como funciona ali a parte tributária também, de declaração e tudo? Isso foi uma pergunta que surgiu bastante também. No caso da pessoa que investe diretamente Vi uma corretora, tipo via corretora. e coisas do tipo, isso. Ela tem que. Pode ser para essa pessoa, isso aí, achar um contador, né, que entende disso. Tem muito contador que ainda não tem familiaridade com esse tipo de declaração. Mas, cara, não tem muito mistério, tá? É pouquíssima diferença ali a forma como você declara as ações brasileiras e as ações americanas, né? Ou ações exterior em geral. Inclusive, isso tem aulas lá no meu curso, a gente dá aulas, ensina como que declara, se a pessoa quiser declarar por conta própria, mas de fato é um pouco chato você achar um contador que faça esse serviço para você. Eu Se tenho já várias é difícil dificuldades encontrar contador que vai saber fazer algumas de operações no bolsa, né? Brasil, entendeu? Algumas operações Então, suas, algumas mas por estruturas incrível que aqui pareça, é mais fácil. Mas se você for parar para pensar, as regras do exterior, são elas mais se simples, tornam né? mais fáceis. Primeiro, não tem várias alíquotas, né? Por exemplo, no Brasil você tem alíquota diferente para day trade, para swing trade. Você Limites tem diferentes, esse dedo duro conceito. diferente. O próprio conceito de swing trade, day trade não existe quando você investe lá no exterior. A Receita Federal não faz distinção entre você fazer day trade e swing trade. É tudo considerado uma operação única, não importa, oi filho. É, papai tá indo lá. Ele apareceu aqui. Ótimo. Então não, se você fizer day trade ou swing trade, não tem problema, tá, galera? Tudo a mesma coisa. A Receita Federal Brasileira não vai fazer essa distinção. Se você comprar ou vender no mesmo dia, ou se você comprar na sexta ou comprar na segunda e vender na sexta, entendeu? É tudo a mesma coisa. O que importa é que o somatório total de vendas, né, não ultrapasse 35 mil. É isso que importa, 35 mil reais, tá?
Então você sempre tem que fazer a conversão também, né? Pegar o preço de venda o dia que você vendeu a ação, você tem que fazer a conversão pela cotação do dólar no dia, né? E prestar atenção nesses detalhes aí. Então, assim, é um pouquinho trabalhoso, chatinho, né? De ficar registrando essas informações, mas isso é trabalhoso para geralmente para quem faz muita movimentação, né? Para aquele cara que é mais buy and hold, né? O cara está comprando ativos e deixando acumular ao longo do tempo, fica um registro muito mais fácil, né? Porque o cara entra lá uma vez por mês, né? Compra o que o cara quer, registra na planilhinha dele, acabou, tchau e benção, entendeu? Até para o cara que faz swings relativamente curtos ali, mensais ou trimestrais, por exemplo, eu diria que é mais fácil do que no mercado brasileiro, né? Primeiro porque é menor a régua, é 20 mil reais e tudo. E segundo que é muito mais simples mesmo. Aqui dentro você vai ter um dedo duro diferente, você vai ter que emitir a DARF por causa de determinado valor e por aí vai. Mas lá fora também, pessoal, funciona pelo mesmo esquema de DARF também, tá? Até para saber assim, você vai ter que emitir também. Tem que emitir DARF, só que o código da DARF é diferente, né? Mas de qualquer forma, né, teria que emitir DARF e tal, mas assim, para quem quer acumular patrimônio é bem simples, não tem muito bicho de sete cabeças controlar isso, não. É a mesma forma que você controlaria suas ações no Brasil, né? Você coloca a data que comprou, o número de ações que comprou, a ação tal, comprei tanta quantidade, ao preço tal. Mesma coisa você vai fazer no exterior, né? Data tal, comprei num ETF tal, ou uma ação tal, a tal preço, né? Cotação. E depois se você quiser anotar logo a cotação do dólar daquele dia também, já vai facilitar para você, entendeu? E pronto. Já emitindo, sim. Mas se puder contar com a ajuda de um profissional especializado em contabilidade, né? Melhor, sem sombra de dúvidas. Exato. Nesse meio tempo, eu até peguei um post que o Invest fez. Depois, pessoal, vou até subir lá para os stories, até jogo no feed também, dependendo. Como eu falei, o Invest o foco é basicamente levar educação mesmo. E todos os conteúdos são gratuitos e tudo. Olha ela aí, como ela chama? Não, é ele, né? É ele? Não dá para ver aqui no rosto. Cabelão. Aqui, agora sim. Olá, como você chama? Matthew. Hey, Matthew. Que graça. Matthew é lindo. Aí voltando aqui, né? Eu puxei aqui uma tabelinha, basicamente, que listra ETFs de vários países em dólar. Então, você vai ter desde Estados Unidos, Taiwan, Suíça, França, Hong Kong e até mesmo o Brasil, né, que é o EWZ. Foi pegando esse ETF, colocamos quanto que ele rendeu a cada ano desde 2011, né? Beleza, aqui a gente chega a pegar tão na veia aquele crescimento de commodity no Brasil, mas ainda assim nós estamos falando de 10 anos de análise. Ou seja, já é um período considerável. Sim, considerável. Não vou falar também que é o período que vai mostrar o que é certo e o que está errado, mas é um período considerável. E o acumulado desses ETFs nos últimos 10 anos, o que teve melhor desempenho foi o dos Estados Unidos, o norte-americano, o SPI, de 333%. Anualizado, isso dá quase 15% ao ano. Por incrível que pareça, o pior desempenho dos países analisados foi o EWZ, exatamente. Até porque aqui a gente pega aquela década perdida, vem um pouco de pandemia na análise também. Cara, a gente conseguiu ser pior do que a Argentina, a Bolsa Argentina. Sim, pior do que a Argentina. Outros países aqui, África do Sul também está no meio, Taiwan. Depois eu até postar lá para vocês darem uma olhada, mas assim, o retorno anualizado do Brasil, para o cara que tem um índice passivo ali, ficou em -5%. Então, ou seja, se você conseguiu bater 1% de média nos últimos 10 anos, você já está espancando o nosso índice em dólar, né? E agora imagina você ter uma parte da sua carteira rendendo ali 15% ao ano e tudo, só por uma diversificação regional de estratégia e de business, assim. Eu vou até teve um cara que colocou esses dias zoando lá no Twitter, né? Ele colocou, se você comprou gasolina e estocou na sua casa, você ganhou do Ibov. Nos últimos 10 anos, ele falou. Se você comprou gasolina 10 anos atrás e deixou estocado na sua casa, você ganhou do Ibov. Você ganhou do Ibov.
problema é que não tá errado, cara. Assim, ainda mais quando a gente bota o dólar no meio, assim, a coisa fica até um pouco diferente. Inclusive, até uma pessoa aqui falando de Bitcoin também, são várias opções de investimento que tem. Não vou entrar em mérito de falar de Bitcoin também, não. Mas é só para mostrar a gama de possibilidades que existem de investimentos e que a gente não precisa e não deve ficar preso a um ou outro específico, né? Assim, por fim, teve uma outra pergunta. Na verdade, foi uma pessoa que perguntou a respeito de asset allocation, né? Que é basicamente quando você cria a carteira ali e tudo mais. Que ela perguntou assim, pô, onde que eu acompanho boas carteiras de investimento fora daqui, né? E isso é uma coisa que, assim, quando ela me falou, me fez até um despertar, porque na própria Uninvest, que é uma empresa voltada nessa parte de educação e tudo, nem a gente tem ali um lugar onde eu busco informações sobre empresas que estão listadas na bolsa lá para poder fazer uma carteira de investimentos, né? Se eu venho aqui no Brasil, eu encontro milhares de carteiras de valor, de renda, né, dividendos, de até mesmo DRs, né? Mas eu não tenho ali uma carteira para eu investir na veia, até porque são empresas que não fazem parte do meu dia a dia. Então, eu posso lá estar vendo uma empresa gigante nos Estados Unidos, mas que aqui não tem um peso relevante no meu dia a dia, né? E aí eu queria que você desse opinião, assim, onde buscar informações sobre empresas norte-americanas, onde eu consigo acesso, ou até mesmo de outro país, tá? Falei de norte-americano aqui, mas de maneira global. Onde eu acompanho essas empresas, onde eu consigo pegar analistas sérios falando daquilo, entende? Olha, eu busco informações de diferentes formas, assim, mas, cara, sendo sincero, assim, para o investidor comum não é fácil, entendeu? Porque uma coisa é você pegar, chegar um profissional, né? Eu sou profissional, eu tenho que acompanhar o mercado todo dia. Chegar e ficar falando, pô, eu leio esse site, escuto gestores, né, escuto tal podcast, não sei o quê. Posso falar N fontes de informações diferentes para vocês. Só que para a grande maioria dos investidores, pessoa física, vai ser inviável o cara ficar pesquisando esse tipo de coisa, entendeu? No dia a dia dele. Então, assim, se eu tivesse um conselho para dar para pessoas que querem começar de uma maneira simples e sempre ficar precisando ser um expert, né, é começar fazendo asset allocation com ETF, usando somente ETF. Hoje em dia você faz tudo com ETF. Inclusive o primeiro ETF da Bolsa Americana foi liberado esses dias, né? Foi semana passada, se eu não me engano. Então, o cara consegue montar uma carteira, por exemplo, que tem commodities, que tem ações americanas, ações globais, renda fixa, mais que eu posso colocar criptomoeda, tudo usando somente ETF. Mas se a pessoa realmente quiser dela estudar por conta própria, eu gosto de usar o site macrotrends.net, né? É um site que eu uso. Eu gosto de usar o Morningstar, né? Morningstar, boa, legal. Morningstar, boa também. Dos avaliadores de fundos, né? O Morningstar é até grande aqui no Brasil para avaliação de fundos e tudo mais. Eles dão as notas, legal. E assim, o cara consegue não só ETF, e aí eu não sei se o pessoal que está aqui sabe o que é o ETF, mas é basicamente um fundo passivo ali, né? Com cotas negociadas. Isso. Então você compra como se fosse uma ação, mas lá dentro você está carregando uma porção de ativos ali. Uma cesta de ativos. Que tem uma determinada característica, né? E aí que é legal, porque no ETF você consegue não só diversificar o ETF, mas diversificar de áreas que o ETF vai atuar, né? Então, beleza, eu quero ter alguma coisa de bolsa norte-americana, quero ter alguma coisa de tecnologia. Tem um ETF que é global, né? Que é o ETF, o ACW. Ele é global, né? Também, então, vai ter ali 50% de exposição nos Estados Unidos e os outros 50% é dividido, né, entre Europa, Ásia e por aí vai. Então, você vê, com um ETF apenas, você consegue, né, ter exposição global, né? Então, assim, tem várias e várias opções, né, que você pode ter para poder você tá fazendo o seu asset allocation, né? Asset allocation nada mais é do que não existe receita de bolo, tá, galera? Já começa por aí. É você fazer a alocação do seu capital
depende muito do perfil de cada pessoa, né? Se a pessoa ela tem um perfil de montar a carteira mais agressiva, uma carteira mais conservadora, mais nível, né, intermediário. Calma, o papai vai pegar, calma. Ou a pessoa também pode pensar, como é que eu posso dizer? Assim, Ela tem que pensar sobre o ponto de vista de três esferas diferentes, né? Primeiro, a diversificação entre classes de ativos, que ela é a mais importante, certo? Renda fixa, renda variável. Aí, quando eu falo renda variável, né? Vai entrar ações, vai entrar criptomoedas, pode entrar... Aí depende de cada pessoa. Vai ter pessoas que vai fazer sentido ter um pouco de ouro, por exemplo, para outras pessoas não, né? Eu, particularmente, não tenho nada em ouro, mas, né, tem alguns investidores como o Ray Dalio, né, que incentiva que as pessoas tenham. Ou Tem outros metais preciosos, né? Ou até prata, mesmo os ouro. ativos que estão na moda agora, né? Urânio, Isso. esqueci, tem até um outro também que estão pegando demais. Você pode pegar um ETF de commodity em geral, que aí vai ter várias commodities, né? Uhum. Tem várias, Eu digo inclusive. até se você quiser ficar posicionado, né? Ali uma tese aqui de ESG, gostei Uhum. demais do pessoal falando sobre urânio, quero colocar aqui porque eu acredito nessa tese. Cara, você consegue pegar um ETF de urânio com várias empresas líderes de mercado no mundo em urânio, entendeu? Consegue. E aí, então, primeira esfera da diversificação é classe de ativos, segunda é geográfico, né? Como a gente vem batendo na tecla aqui desde o início. E por último, setorial, né? Você está diversificado em diferentes setores. Mas normalmente o ETF ele já proporciona essa diversificação setorial, né? Então, quando você compra, por exemplo, o ETF VOO, que é o voo, né? Que vai replicar ali o índice das 500 maiores americanas, você já tem uma diversificação geográfica muito interessante ali, né? Você tem empresas de várias... Vai ter tecnologia, vai ter setores mais tradicionais, como de bebidas, por exemplo, né? Ou de alimentação. Então vai ter de tudo, né? Sim. E assim, falamos muito ali de renda variável e tudo, e só no final comentamos, né, que existe também a possibilidade de vocês pegarem rendas fixas globais, né? E aí, uma renda fixa global aqui no Brasil a gente classifica, na verdade, o mundo inteiro, classifica tudo pelo rating, né? Pelas notas de rating lá. E aí provavelmente vocês já devem ter visto, né? Os duplo A+, são 2A, 3A, que seria o triple A, e até o ativo mais seguro nosso aqui, que seria os ativos triple A, ele ainda assim eles estão abaixo de um ativo duplo A+, por exemplo, ou triplo A norte-americano, por exemplo. Porque o próprio Brasil tem a classificação de risco dele. Então, por mais que uma empresa aqui seja um triple A, uma alemã duplo A+, apresenta um risco de crédito ainda assim mais controlado que a brasileira. Então, ou seja, vocês conseguem ter uma diversificação não só de variável, que foi o que a gente comentou bastante, mas também de renda fixa, Vinícius. Porque eu gostaria de ter uma diversificação de renda fixa, sendo que o Brasil agora, taxa de juros futura abrindo pra caramba, você consegue pegar ali 13% em alguns ativos, IPCA mais 6% em alguns. Basicamente porque você vai diversificar o seu risco de crédito, né? Você vai para um risco de crédito infinitamente menor do que o nosso. E não vai ter a volatilidade que a gente tem aqui nos ativos de renda fixa, que assim, se algum investidor aí de tesouro direto e tudo percebeu a variação do saldo dele lá na conta do Tesouro, deve ter assustado nos últimos meses, que a volatilidade foi assustadora, assim, né? Mais alguma observação aí? Que até que eu vi aqui, acho que alguém perguntou alguma coisa. Existe ETF long bias? Ah, sim. Excelente. Você manda aí, Roberto. Existe algum ETF que acho que mundialmente também tem essa classe de fundo, né? Os fundos long bias, que tem uma espécie de gestão ali para poder controlar a volatilidade. Você sabe a existência de algum ETF? Cara, hoje em dia existe ETF para tudo, né? Eu não conheço, mas talvez pode ser que exista. Normalmente o que eu recomendo quando a pessoa quer saber de algum ETF específico, ela vai até o site ETFDB, né, de database, etfdb.com ou etf.com. Esses dois sites você vai na lupinha, digita o termo que você quer, então tipo, você vai colocar lá ETF Long Bias, né? E provavelmente vai aparecer lá se existir algum ETF nesse sentido. Mas long bias nada mais é do que você está posicionado, né? A sua posição líquida ela é positiva, né? Sua posição líquida em bolsa, por exemplo, ela é positiva, mas você eventualmente pode ter ali
alguma posição short, né, ou put, né, o que indicaria uma posição negativa ali. Pode ir lá, filho. Entendi. Pode ir lá. Então, basicamente é isso. Mas eu não tenho certeza, não sei informar. Só um Ô, minutinho. Igor, beleza. Ô, Igor, o que provavelmente existe também, tá? Não, provavelmente não, isso aí eu sei que existe também. É que alguns ETF eles têm mecanismos automáticos de gestão do patrimônio que está ali sobre ele, né? Então, o que isso significa, basicamente? Se você está no ETF que ele tem um controle, um long bias, né, igual você falou, que ele tem um controle de volatilidade, e a volatilidade dele não pode passar de, vou colocar aqui uma vol de 8%, mais ou menos. Ele vai fazendo ajustes na posição da carteira dele de maneira automática, diferente um pouco do que a gente está acostumado aqui no Brasil, onde os ETFs têm uma equipe de gestão, tem os gestores, os analistas e tudo mais, para poder fazer as posições tomadas e vendidas. O ETF, ele já tem, alguns ETFs, na verdade, ele já possui esses mecanismos automáticos de rebalanceamento da carteira, entende? Então, se tem alguma premissa ali, isso, semelhante ao, bem pouco assim, mas o princípio seria basicamente o mesmo, que seriam os próprios robôs que vão respeitando determinados mecanismos. Porque vale lembrar também que os ETFs são fundos passivos, né? Mas com certeza deve viajar, até porque o universo de ETFs é gigantesco, assim, né? É gigantesco mesmo, muito grande. Não só dos brasileiros e tudo, mas igual eu falei, vou até postar agora, não investe, vocês darem uma olhada no comportamento dos ETFs dolarizados nos últimos 10 anos ali. Mas assim, pessoal, acho que de qualquer forma foi isso. Um bate-papo ali de uma horinha também. Deixar aí mensagem final alguma, Roberto, se tiver aí, mandar pro pessoal, mas sim, agradecer também, uma horinha de bate-papo, foi muito produtivo. Show de bola, pessoal, obrigado aí, eu agradeço aí pessoal da Uninvest, precisar contar comigo para qualquer coisa, estou à disposição, vamos marcar aí mais lives e de repente na próxima a gente pode se aprofundar, como essa foi uma coisa um pouco mais introdutória, né? A gente pode fazer uma live depois, marcar uma para a gente poder ser um pouco mais... Pegar todos esses pontos que a gente tratou, tributação, né, empresas específicas e começar a aprofundar um pouco mais para a galera. Desses todos os pontos que subimos, né, pegar algum e destrinchar eles um pouco melhor. Exatamente. De dúvida, acho que pode ser uma boa. Não, show de bola, Roberto. Eu agradeço bastante. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Fica à vontade também para usufruir da Uninvest. Pessoal, também fique à vontade aí. Escola da Fortuna, o responsável está aí na frente de vocês, grande Roberto. Ou Uninvest também, viu, pessoal? Conteúdos ali de qualidade. Fique à vontade para consumi-los. No mais, tenham todos excelente noite aí. Bom descanso. Valeu, galera. Um abração aí. Bom descanso. Valeu. Até mais, pessoal. Boa semana. Tchau. Valeu.